Fala galera, beleza? Estamos de volta, sem perder tempo. Mais um bloco aqui trabalhando a produção antecipada de provas, tá? No bloco passado nós encerramos o estudo no artigo 381, parágrafo 1º do CPC. Logo, a partir de agora nós vamos para o 381, parágrafo 2º. Vamos lá? Vou marcar nossa canetinha aqui de roxo, de roxo não, de vermelho escuro, para ficar mais bonito e mais dramático. Vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 381 do CPC. Prestem atenção. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde esta deva ser produzida, ou do foro de domicílio do réu. Essa é uma hipótese clara de fórum shopping. Para quem não lembra, quando nós temos uma alternativa que permite a escolha, permite alguma margem de discricionariedade para o autor. E aí nós temos duas opções: o foro onde a prova deva ser produzida ou o foro de domicílio do réu. Quem é o réu na ação de produção antecipada de provas? Aí a gente entra num problema grave. Por quê? Esse réu aqui, na verdade, deveria ser chamado de requerido. E qual a diferença, professor? Não tem réu, tecnicamente, na ação de produção antecipada de prova. Por quê? Porque a produção antecipada de prova é uma ação de jurisdição voluntária, onde a gente não tem autor e réu, nós temos interessados. Então, nós temos o interessado requerente originário, o interessado requerido que ingressa no processo, porque a prova ela vai ser explorada por todos do mesmo modo, ela pertence a todos que participarem do processo. Beleza? Não tem autor e réu, não tem uma pretensão, não vai haver um julgamento condenando ninguém a nada. Só vai haver a produção de uma prova e vai ser homologada essa prova certificando-se que ela foi produzida regularmente e acabou o processo. Salvo se a gente for para uma hipótese de produção antecipada da prova de forma incidental, quando já existe a ação principal. Aí é outra história. Mas para produção antecipada como produção autônoma de prova, não faz sentido falar em autor e réu. Beleza? De qualquer jeito, ou a prova vai ser produzida onde ou o juízo competente é o juízo do local onde a prova deve ser produzida, ou o domicílio do réu. O domicílio do réu é uma alternativa geral, genérica, da lógica do sistema de competência no CPC. Sempre que você não souber qual é a competência, você bota no domicílio do réu. Né? Vamos grosseiramente falando. Bem grosseiramente falando. Mas essa primeira hipótese, professor, competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida. Isso tem hipóteses simples e tem hipóteses complexas. As hipóteses simples são as seguintes. Ora, se eu quero ouvir uma testemunha que está morrendo, onde é que eu vou ouvir a testemunha? Onde ela estiver situada, né? Se a testemunha mora em Salvador, a gente vai ouvir em Salvador. Se a testemunha mora em Campo Grande, a gente vai ouvir em Campo Grande. Ou seja, o processo vai ser ajuizado em Salvador, em Campo Grande. Se a gente vai fazer uma perícia num imóvel, por exemplo, a gente vai para o foro onde o imóvel está situado. Né? E até aí tudo bem. Nessas hipóteses mais simples, é fácil saber a competência do juízo do foro onde deva ser produzida a prova. O problema é que tem provas em que essa constatação não é tão fácil. Imaginem vocês que a gente queira fazer uma perícia num determinado arquivo que esteja contido numa nuvem que não tem sede fixa. Pelo menos não tem sede fixa no Brasil. Eu posso ajuizar em qualquer lugar? Eu vou ter que conduzir necessariamente para o domicílio do réu? Eu posso escolher qualquer uma das capitais? Eu posso escolher o foro de domicílio do autor? Porque não tem uma sede específica, a empresa. A nuvem é uma abstração, né? A nuvem está no Sistema Mundial de Computadores, na internet. Onde é a sede? Quem é que tem a competência do local onde a prova deva ser produzida? Então, essa previsão do parágrafo 2º do artigo 381 não é uma previsão tão legal.
tá? O legislador falhou um pouco aqui, embora seja uma hipótese de fórum shopping, e se a gente for pensar numa lógica de competência adequada, e aí vocês vão ter que pesquisar o artigo do professor Fred Dias Júnior com a professora Paula Sarno, chama competência adequada, para vocês entenderem o que é isso, que não dá para a gente parar aqui para reexplicar, mas se vocês voltarem também nas aulas sobre competência, vocês podem lembrar do que se trata. Então, para quem não lembra, procura aí o artigo. Em termos de competência adequada, nós conseguimos encontrar soluções para esse parágrafo segundo. Beleza? Vamos avançar. Com a mesma cor ainda, parágrafo 3º do artigo 381 do CPC. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Vou abrir um slide em branco aqui. Olha só. Vamos repetir. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Meus caros, nós já vimos que a produção antecipada da prova, a PAP, ela pode ser antecedente ou incidental. Quando ela é antecedente, a gente fala em processo autônomo de produção da prova. Nessa primeira hipótese de produção antecipada da prova antecedente, a gente produz uma prova e com essa prova em mãos, a gente talvez vai ajuizar uma ação. Mas eu posso simplesmente não ajuizar a ação. Porque a prova pode me convencer de que, por exemplo, eu não tenho razão. Beleza? Se eu fizer a produção antecipada da prova antecedente, ou seja, a produção autônoma da prova, e eu, com essa prova em mãos, quiser ajuizar uma ação principal, que é aquela ação onde eu vou debater o mérito da relação material controvertida, este juízo que julgou a produção antecipada da prova antecedente, vamos supor aqui, primeira vara cível do Rio de Janeiro, ele está prevento para julgar eventual ação principal? Não. O juízo que homologa por sentença a regularidade da prova produzida na produção antecipada de prova antecedente, ele não está vinculado caso venha a ser ajuizada uma ação principal. E se no sorteio cair essa primeira vara cível, tem problema ela julgar? Não. Ela só não está vinculada. Só não é obrigado a ser ela. Mas se no sorteio cair ela, tem algum problema? Não. Beleza? Vamos avançar. Destacando agora de azul escuro o parágrafo 4º do artigo 381 do CPC. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Isso aqui é basicamente uma replicação da norma geral em termos de competência no CPC, tá? A gente não vai entrar muito nesse tema porque tem questões espinhosas aqui que para o propósito do curso a gente não vai explorar. Parágrafo 5º do artigo 381 do CPC. Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Meus caros, essa hipótese aqui é uma hipótese de utilização da produção antecipada de prova para mera declaração.
tá? Aplica-se o disposto nessa seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Depois vocês vão dar uma olhada no artigo 19 do CPC, né, nas ações meramente declaratórias. É possível se construir, é um exemplo do professor Fred Dier, né, a título de exemplo, uma ação para você certificar a sua rigidez patrimonial. Para você certificar e ter documentado com a chancela do Poder Judiciário, portanto, um documento público do mais alto peso possível, que você não deve nada a ninguém. É uma ação sua, usando a máquina do Judiciário, contra ninguém. É uma ação para mera declaração. É uma ação para certificação de um direito. Beleza? Também não vamos entrar no debate doutrinário sobre isso, porque não é objeto desse curso, seria mais uma questão de pós-graduação. Avançando um pouco agora, vamos para o artigo 382 do Código de Processo Civil. Mas não sem antes eu me servir de uma água aqui. Sirvam-se aí também de uma aguinha, um cafezinho. Ainda trabalhando produção antecipada de provas, viu, galera? Agora nós vamos entrar em outros probleminhas da produção antecipada de provas. Vamos a eles. Artigo 382 do Código de Processo Civil. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Tudo bem. Vai apresentar o fundamento, que basicamente qual das hipóteses do 381 você está usando, mas qual é o fato probando. Ou seja, o fato que você visa provar. Beleza? Na petição, o requerente apresentará as razões, os fundamentos, que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará os fatos sobre os quais a prova há de recair. Basicamente, é uma tentativa de enquadramento nas hipóteses do 381, em uma das hipóteses ou em mais de uma das hipóteses, ou para além das hipóteses do 381, que nós já vimos que não são hipóteses taxativas, alguma outra hipótese que vocês venham a construir. Parágrafo 1º do artigo 382 do CPC. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Meus caros, o juiz, ao se deparar com um pedido de produção antecipada de prova, e aqui, naturalmente, a gente está falando da produção antecedente, porque se for incidental, você já vai ter autor e réu, porque você já tem a relação material toda discutida ali no processo principal. Então, aqui a gente está falando da produção antecipada de prova antecedente, ou seja, ação probatória autônoma. O juiz, ao se deparar com uma ação probatória autônoma, ele tem que determinar a convocação de todos os envolvidos para o processo. Por quê? Para que essa prova ela seja produzida em contraditório, para que todos aqueles contra os quais a prova possa vir a ser utilizada estejam presentes aqui, até para a gente garantir a eficácia da prova. Beleza? Parágrafo 2º. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Nessa produção antecipada de prova antecedente, não há valoração da prova. A produção antecipada de prova, antecedente, que é uma ação probatória autônoma, ou seja, é uma ação onde se visa meramente a produção de uma prova. Não é o processo principal onde você debate o mérito da relação material controvertida. Ação probatória autônoma, que é uma ação só para produzir uma prova. Nessa ação,
o juiz não faz valoração. O único resultado dessa ação é a homologação da prova, é a verificação de que a prova foi produzida de maneira regular e que ela pode ser utilizada num futuro eventual processo. Não vai haver valoração. Lembram quando eu disse do caminho da prova? Postulação genérica, especificação, deferimento, indeferimento ou determinação de ofício, produção da prova e valoração. Essa última etapa, valoração, na produção antecipada de prova em caráter antecedente, ela não vai ser feita, não vai ser praticada. O juiz não vai dizer na sentença se o fato aconteceu ou não. Isso que é valoração. Ele não vai valorar, ele não fala, estou convencido de que o fato aconteceu ou não aconteceu. A única coisa que a sentença vai declarar, por isso ela é uma sentença homologatória, é que a prova produzida por meio da técnica de produção antecipada de prova está regular. Foi produzida em contraditório, seguindo a regularidade formal. Vamos avançar. Parágrafo 3º do artigo 382 do CPC. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Meus caros, isso aqui é uma espécie de pedido contraposto. Quando você foi intimado, citado/intimado, a participar da produção antecipada de uma prova, você vai analisar qual é o fato que o requerente originário quer provar e qual é a prova que ele quer usar. Vamos dizer que ele quer provar a existência de um acidente de veículo e ele pede uma prova testemunhal. Você, que poderá também utilizar aquela prova que vai ser produzida em futuro processo, para se defender, por exemplo, você também pode requerer a produção de uma prova. Beleza, o fato que você visa provar é a existência de um acidente. Você vai provar por meio de prova testemunhal. Eu estou entrando no processo agora, eu quero lhe ouvir, depoimento pessoal. Eu peço, porque eu posso, a produção de uma prova também, desde que seja sobre o mesmo fato e desde que não acarrete excessiva demora. É uma espécie de pedido contraposto. Eu estou ampliando a delimitação objetiva. Eu estou produzindo uma prova a mais sobre o mesmo fato. Parágrafo 4º do artigo 382. Esse aqui é extremamente problemático, eu vou colocar a letra vermelha. Nesse procedimento, não se admitirá defesa ou recurso. Ó a treta. Salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Vamos colocar entre aspas o autor. Primeira parte. Nesse procedimento não se admitirá defesa ou recurso. Nossa Senhora. Como é? Processo judicial sem defesa e sem recurso? Meus caros, há muita discussão sobre isso. Há inclusive um ADIM dizendo sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo, tá? Se não tem defesa ou recurso, não é processo. Porque não há processo em contraditório. Isso fere de morte devido ao processo legal. Então, a construção que a gente faz hoje é a seguinte: não se admite defesa ou recurso, significa não se admite defesa de mérito, porque a gente não está falando sobre o mérito. Não se admite qualquer defesa, tá? Mas é óbvio que tem que se admitir, por exemplo, suscitação de matérias de ordem pública, incompetência absoluta do juízo, ilegitimidade ativa ou passiva, né? Desnecessidade absoluta da prova. Tem matérias que podem ser arguídas, claro que podem. Então a construção mais fácil hoje é que essa defesa mencionada no parágrafo 4º do artigo 382 do CPC é a defesa de mérito, porque a gente não tem, afinal de contas, o processo principal ainda, tá? E se admite, sim, se admite a arguição de matérias de ordem pública.
matérias que poderiam ser conhecidas de ofício. Ora, se as matérias podem ser conhecidas de ofício, eu também posso alegar. Beleza? Agora, não se admite recurso é de lascar. Qual é o problema disso? Teoricamente, indeferimento de prova não está no rol do 1015. Ó, indeferimento de prova não está no 1015. Logo, não cabe agravo de instrumento, que é um tema que a gente ainda vai estudar. Só que o STJ já fez uma construção no tema 988 do STJ. Eita, fiz uma cagada aqui. Como é que volta, Jesus? Não sei como é que volta. Aqui a gente vai voltar. Voltamos. No tema 988 do STJ, que é o tema da taxatividade mitigada, que nós ainda vamos estudar mais à frente, ficou estabelecido que, para além das hipóteses do artigo 1015, desde que demonstrada a urgência, esta construída pela inutilidade de eventual recurso de apelação final, ou seja, quando eu constatar que se eu deixar para recorrer ao final, esse recurso vai ser estéril, inócuo, eu posso agravar agora. Ou seja, desde que havendo urgência, eu posso agravar para além das hipóteses do artigo 1015 do CPC. Por que eu estou dizendo isso? Porque afirmar que nesse procedimento não cabe recurso é confrontar com a tese da taxatividade mitigada do tema 988. Tudo bem, o tema 988 ele veio depois. O CPC é de 2015, o tema 988, salvo engano, é de 2018. Mas ainda assim, eu não posso admitir um procedimento que não caiba recurso, porque isso fere de morte o devido processo legal. Então tem que caber recurso, tá? E tem que caber recurso com base no tema 988, porque seria agravo de instrumento. E pela regra do 1015, agravo de instrumento contra indeferimento de prova não caberia. Tá? Então a gente tem que fazer uma construção para agravar aqui, a gente vai ter que usar o artigo 1015 pela interpretação do tema 988 do STJ. Agora, vem a segunda parte do artigo. Salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Ou seja, se o autor da produção antecipada de prova em caráter antecedente requereu apenas uma prova, por exemplo, uma prova testemunhal, e o juiz indefere essa prova, é o indeferimento total, ele está extinguindo o processo na prática. Sentença que extingue processo, extingue fase do procedimento, cabe agravo? Não, cabe apelação. Então, contra a decisão que indefere totalmente a produção de prova requerida pelo requerente originário, cabe apelação. Artigo 1009 do CPC. Agora, se indeferir parcialmente as provas requeridas, ou seja, se o requerente originário requereu duas provas e não uma, requereu duas, o juiz indeferiu uma delas, não vai caber agravo? Né? Porque se indefere parcialmente, não está extinguindo o processo. É uma decisão interlocutória. Tem que analisar à luz do 988. Trocando em miúdos, meus caros, como é que fica o nosso sistema? Ó, na produção antecipada de provas, cabe sim defesa para matérias conhecíveis não está errado não, viu? Ou cognoscíveis de ofício. Beleza? O STJ já aceita isso. E cabe recurso também. Primeira hipótese, tá? Indeferimento parcial das provas do autor, ó, agravo de instrumento, tema 988 do STJ. Indeferimento total das provas requeridas pelo autor,
Cabe apelação, artigo 1009 do CPC. Indeferimento das provas do requerido, porque nós já vimos que a teor do parágrafo 3º do 382, a gente pode fazer uma espécie de pedido contraposto e requerer a produção de mais uma prova na condição de requerido. Se houver o indeferimento dessas provas, é uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento pelo tema, pode caber, né? 988 do STJ. Isso é o resumo do artigo 382, parágrafo 4º do CPC. Beleza? Podemos avançar? Vamos lá. Para a gente finalizar o tema da produção antecipada de provas, porque o nosso bloco já está acabando, artigo 383 do CPC. Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Aqui acertou a terminologia, tá vendo? Parágrafo único. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Meus caros, esse dispositivo 383, ele fazia total sentido na época dos autos físicos, né? Impressos. Porque você faria a produção antecipada de prova antecedente, e uma vez homologada a prova, extinto o processo, você entregaria os autos ou cópias aos interessados, porque os interessados podem usar isso para ajuizar uma ação, para se defender numa ação ou para não fazer nada. Beleza? Hoje em dia que os autos são eletrônicos, esse processo aqui, ele vai ficar arquivado na nuvem. Ele vai ficar arquivado no servidor e no sistema processual do respectivo tribunal. Se as partes quiserem extrair cópias, elas podem fazer isso a qualquer tempo, que é um PDF gigante. Então é mais fácil você, por exemplo, converter a entrega dos autos na entrega de um pendrive, né? Ou então no envio dos autos por e-mail, para que as partes possam utilizar posteriormente esse processo para fazer o que quiserem, né?